Essa ministração é Seja um Altar Vivo. Amém? Então eu vou ler aqui a minha Bíblia simplificada. Quando o Senhor... Do 2, tá, irmãos? Começar no 2. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case-se com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor disse a Oséias: ponha o nome do menino de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú e os antepassados dele cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel, e no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel. Depois Gomer deu à luz a uma filha, e o Senhor disse a Oséias: ponha na menina o nome de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel, e não perdoarei, mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, o Senhor seu Deus, os salvarei. Porém, não farei isso por meio de guerra. Não usarei arcos, nem flechas, nem espadas, nem cavalos de guerras e cavaleiros. Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a outro filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha no menino o nome de não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. Amém? História de Oséias, que todo mundo já conhece. O que acontece? O povo de Israel, eles estavam pecando muito, e eles abandonaram a Deus. Então eles começaram a cultuar outros deuses como Baal. Então eles, além do pecado, eles estavam na idolatria. Eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus, e eles estavam em infidelidade espiritual. Então, com tudo isso, Deus acaba ficando irado com Israel. E aí ele decide agir. Então, o que o Senhor faz? Por meio de Oséias, ele decide castigar a cidade de Israel, o povo de Israel. Então, ele vai e chama o Oséias, que era um profeta, que tinha sido levantado para ser o profeta de Deus, para falar àquela nação, naquela época, naquele tempo. E aí ele começa a falar, através de Oséias, tudo aquilo que ele estava sentindo em relação ao seu povo, em relação a Israel. E tudo o que eles estavam fazendo. E a gente para pensar, um profeta, imagine nos dias de hoje, um profeta. O Senhor vai e pede para esse profeta: você vai se casar com uma prostituta de um templo pagão. Gente, imagina que situação. Porque ali o profeta, ele levava o quê? A presença de Deus. Porque ali ele falava através de Deus. Ele era respeitado porque todos sabiam que o profeta falava aquilo que Deus mandava falar à sua nação. Então imagina só que situação. E o Senhor também fala aqui para Oséias que usaria ele, e acusa os outros profetas de estarem pecando e desviando o povo a cometerem pecado. Lá em Oséias 4, do 4 ao 10, eu vou ler para vocês. Deus acusa os sacerdotes. O Senhor Deus diz: não acusem e nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim. Esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como os meus sacerdotes. Nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso eu vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque mais. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que eu vou fazer cair sobre o povo.
Vou castigá-los e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando a outros deuses. Por isso comeram dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão aos deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Amém? Então o Senhor estava realmente muito irado com o povo por conta de tudo isso. Porque não bastava o povo estar adorando outros deuses, não bastava o povo estar pecando. O Senhor fala aqui também que eles estavam cometendo assassinatos, eles estavam levantando reis sem procurar o Senhor, sem pedir conselho do Senhor e sem saber se era para levantar esses reis. Então o Senhor decide trazer uma justiça, trazer desgraça sobre Israel por conta de tudo isso, e ainda sobre os sacerdotes e também os profetas que estavam naquele lugar. Então Deus faz um pedido para Oséias. Aí Oséias ele obedece. Então ele vai e compra uma mulher chamada Gomer por 15 barras de pratas e 150 quilos de cevada. Irmãos, essa história aqui de Oséias e Gomer não é uma história de amor. Não é uma história de um casamento feliz, né? Quando alguém olha para uma pessoa que se apaixona e vai casar. Não é. Não é um romance. Não. Essa história aqui, ela começa com um amor que rasga a alma. Deus escolhe falar com o seu povo através do casamento de um homem que era profeta. E antes de falar essas palavras a nações, Oséias ele falaria com a sua própria vida. Ele seria um altar vivo diante de Israel, diante do povo e para Deus. Deus não queria apenas um profeta que falasse com o seu povo. Ele queria alguém que sentisse o que ele estava sentindo. Porque como foi falado aqui no louvor, como Danilo falou aqui, pastor Danilo, Deus tem um amor muito grande pelo seu povo. Deus tem um amor muito grande, por isso que ele nos chama de filho. Ele sempre diz, meus filhos, meu filho amado, minha filha amada. É um amor tão grande que se a gente for pegar desde Gênesis até o final da Bíblia, Apocalipse, o tempo inteiro é o povo pecando, é o povo se desviando, é o povo só fazendo o que era errado, e o Senhor amando, e o Senhor perdoando, e o Senhor buscando, o Senhor resgatando, e o Senhor trazendo para perto dele. Porque a intenção de Deus não é que ninguém se perca no processo ou no caminho, não é que nenhum filho fique para trás. A intenção de Deus é que todos caminhem com ele, que todos estejam na tua presença, que todos vá para a eternidade com ele, porque ele ama cada um de nós aqui. Cada um aqui é especial. Cada um aqui é especial para Deus. Então, por seu amor ser tão grande, o Senhor o tempo inteiro, assim como ele vai e pune para mostrar que ele também é um Deus de justiça, ele resgata com amor, para mostrar que ele é um Deus que ama, que ele é um Deus de graça, que ele é um Deus de misericórdia. Amém? Oséias ele era um homem muito respeitado, até por ser um profeta levantado por Deus. Então ele era respeitado, foi separado e chamado por Deus. E ao obedecer isso que o Senhor pediu para ele, ele sabia que a sua vida seria exposta, ele sabia que as suas escolhas seriam questionadas, ele sabia que ele seria julgado, apontado e ridicularizado entre a nação de Israel. Um profeta casado com uma prostituta não era apenas uma dor íntima, mas era uma humilhação pública. Mas ainda assim, Oséias decidiu obedecer. E ele fez o que Deus pediu. E se casou-se com Gomer. Porque, irmãos, há chamados que não elevam, mas eles nos quebram. Há obediências que não trazem aplausos, mas elas trazem lágrimas. Há processos que não constroem reputação, constroem um caráter. E nós que caminhamos com o Senhor, alguns sentem muito isso na pele. Porque toda vez que o Senhor nos chama para algo, com certeza vai doer. Porque dificilmente o Senhor vai te chamar para fazer algo se você está em pecado. Se você não está em acordo com a palavra dele. Se você não está caminhando conforme ele quer que você caminhe. Quando o Senhor nos chama para algo, no seu ministério, na sua obra, vai doer. Porque a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente vai ter que abrir mão do pecado. A gente vai ter que abrir mão da nossa maldade. A gente vai ter que abrir mão da nossa iniquidade. A gente vai ter que abrir mão de algumas companhias. Porque é necessário. Quando o Senhor me chamou para caminhar com ele,
Não foi fácil, porque eu tive que abrir mão de pessoas que caminhavam comigo, de pessoas que eu achava que me amavam e que eu amava, que era a minha família. Quando eu falo a minha família, eu falo no contexto de parentes. Eu não falo do meu marido ou do meu filho, da minha mãe, do meu pai. Eu falo dos parentes que era com quem eu tinha mais convívio. E quando eu decidi me consertar, quando eu decidi deixar aquela Lucilene do mundo, aquela Lucilene do pecado, aquela Lucilene que vinha da lama, porque eu estava literalmente na lama antes de conhecer o Senhor. E eu fazia tudo que desagradava ao Senhor. Tudo que lá no mundo era visto como normal. Era visto como se não houvesse problema. Então eu tive que me posicionar. E para me posicionar, para que o Senhor pudesse trabalhar em mim, para que eu pudesse entender esse chamado, pegar esse chamado e colocar ele em prática, eu tive que me afastar da minha família. E quando eu fiz isso, eu fui julgada. Eu fui exposta, porque eles começaram a falar: mas quem é você que fazia isso, que fumava, que bebia, que se prostituía? Quem é você que brigava, que falava palavrão, quebrava tudo lugar, não tinha respeito pelas pessoas? Porque se olhasse torto para mim, eu já estava: o que você está me olhando? Eu não sabia controlar a minha língua. Eu não sabia respeitar as pessoas, porque eu achava que eu era boa demais. Então quando eu me afastei, porque o Senhor pediu para que eu me afastasse, as pessoas não entenderam isso. E eu fui apontada, eu fui julgada e eu fui questionada. Porque as pessoas o tempo inteiro, elas não olhavam como a Lucilene que agora estava recebendo luz. A Lucilene que agora estava caminhando com Deus, que estava passando por uma transformação. Eles ainda olhavam para a Lucilene do passado e diziam assim: daqui a pouco ela está aqui de volta. Daqui a pouco ela está do mesmo jeito. A minha família fez uma aposta para saber quanto tempo eu iria ficar na igreja. Para vocês entenderem a situação. Fizeram uma aposta. Ah, não vai durar 3 meses, não vai durar 6 meses, não vai durar 1 ano. Daqui a pouco ela já saiu da igreja, ela já desistiu. Daqui a pouco ela está aqui de novo, fazendo tudo aquilo que ela fazia, sendo aquela Lucilene que ela era. E é difícil você ter que se afastar de quem você gosta. Você se afastar da sua família. Pessoas que você cresceu convivendo com elas. Pessoas que você achava que te apoiariam, que te amaria, que estaria do seu lado, independente do que você estivesse passando ou de qual fosse a sua necessidade. Então eu falo, irmãos, pela minha experiência, que o meu chamado foi muito doloroso. Porque como eu também não conhecia o Senhor, eu estava aprendendo a conhecer, a caminhar com o Senhor. O meu marido também não conhecia o Senhor. E eu acho que mais difícil do que ouvir o que eu ouvi da minha família, foi o que eu ouvi do meu marido. Eu lembro que quando eu fui para o meu encontro com Deus, e eu estava saindo do encontro com Deus, e a pastora Eliana, ela me chamou e ela falou desse jeito para mim: fica firme, porque o inimigo, ele está furioso, ele vai se levantar na sua casa contra o seu casamento. Mas fica firme, se posiciona, porque Deus é contigo. Eu só lembro que ela falou isso para mim, mas eu não imaginava tudo que ia acontecer. Eu não imaginava. Porque, irmãos, eu vinha de um contexto em que eu e meu marido éramos do mundo. Vivíamos como as pessoas do mundo. Né? Como esse povo aqui, ó, do tempo pagão, tudo era festa, tudo era farra, tudo era lícito. A gente não via como pecado a pornografia. A gente não via como pecado a bebedeira. A gente não via como pecado falar palavrão, rir das pessoas, tirar o sarro, apontar. Era tudo normal pra gente. É normal lá no mundo isso. Então, quando eu voltei, eu falei pra ele: marido, eu vou me batizar. Aí ele: quê? Você vai virar crentinha? Já vou falar logo, se você ficar uma crente chata, eu vou me separar de você. Foi isso que eu ouvi do meu marido quando eu voltei do encontro com Deus. Eu cheia, transbordando. Nossa, o Senhor derramou, falou. Eu recebi tantas promessas, e eu toda feliz, toda empolgada. Aí meu marido olha para mim e fala isso: você vai virar crentinha? Se ficar uma crente chata, eu vou me separar de você. Aí eu não falei nada, irmãos. Eu fiquei quieta. E a vida que seguia. Só que foi estreitando e foi ficando difícil. Porque ele falava: vamos ali no barzinho beber? Eu falei: eu não vou. Então eu tô indo. E aí ele chegava em casa de madrugada. Nossa, e aquilo, sabe assim, quando você quer quebrar tudo? Porque antigamente eu quebrava tudo em casa. Mas eu falei: não sou mais assim. A Lucilene de antigamente fazia isso. Então eu me controlava.
E eu começava a orar. Só que a minha oração, ela era uma oração, eu não tinha experiência, eu não tinha entendimento. Então o que eu fazia? Eu chorava muito, eu chorava debaixo do chuveiro. Eu esperava ele dormir e chorava. E eu orava, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ai, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, Senhor, eu vou me batizar, eu te aceitei. E eu ficava o tempo todo, Senhor, Senhor, Senhor. E aí eu lembro que a pastora mandou uma mensagem para mim. Ela falou assim, Lu, passa aqui em casa que eu quero falar com você. E eu estava morrendo de medo de ir na casa da pastora, porque eu sabia que ela ia falar alguma coisa que eu não queria ouvir. E aí ela ficava toda hora, Lu, passa aqui em casa. Lu, eu comprei um negócio pro Heitor, passa aqui em casa. E toda hora me chamando. E eu evitava até de passar na rua da casa da pastora, quando ela morava aqui pertinho. Porque eu sabia, irmãos, que ela tinha algo do Senhor para mim. É igual Oséias. É igual o que está acontecendo aqui. Ele sabia que ia ser difícil. Mas por ele ser um profeta e ter mais entendimento, ele obedeceu. Não quer dizer que foi fácil. Mas eu ainda não estava, sabe, assim, era nova de tudo. Eu acabei de vir do encontro com Deus. E eu sei que a situação foi afunilando, afunilando. E a minha intenção era me separar realmente. Ir embora para Embu-Guaçu, morar na casa da minha mãe. E eu estava com isso na minha cabeça, porque estava insuportável ficar dentro de casa com o meu marido, estava insuportável. E aí quando foi um dia, a pastora falou assim, Lu, eu comprei umas frutas, passa aqui para pegar, porque eu tinha comentado com ela que eu estava com vontade de comer uma salada de frutas. Não sei se a pastora lembra disso. Aí ela falou, passa aqui que eu comprei umas frutas. Quando eu cheguei assim ao lado do portão, não, pastora, eu estou com pressa. Ela, não, entra. Aí eu entrei. Quando eu entrei, que eu sentei no sofá, aí veio ela e o pastor. O que está acontecendo? Começou a falar, e eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E aí eu comecei a falar tudo o que estava acontecendo no meu casamento. Aí eu lembro que o pastor falou assim, deixa eu te perguntar, quem é que recebeu luz aqui? É você ou o Maurício? Eu falei, eu. Então quem é que precisa de oração? É você ou o Maurício? Eu falei, ele. E por que você está orando por você? Por que você fica, Senhor, me dá força, Senhor, me ajuda, Senhor, isso, ai, tadinha, ai, meu Deus. Quem precisa de oração é ele. Começa a orar por ele. Começa a orar pelo seu marido, pelo seu casamento. Aí, né, como é bom ter pastor, pastora. Ter alguém para nos orientar. E aí, irmãos, desse dia, eu me posicionei nesse sentido. Ao invés de ir para o banheiro só chorar, eu ia para o banheiro para orar pelo meu marido. E comecei orando, E aí eu vi que as coisas foram melhorando. As coisas foram melhorando, foram melhorando. E assim, não que foi fácil, e também não foi muito rápido esse processo. Mas hoje eu estou aqui, a honra e glória do Senhor. Já estou indo aí para 8 anos batizada. Caminhando com a igreja Senag. E o meu marido já está um pouquinho sem ir para ir. Hoje mesmo eu já briguei com ele. Eu falei, sabe quanto tempo você não vai para o culto? Você sabe quanto tempo com esse negócio de jogo de Palmeiras? Com isso e com aquilo? Eu chamei a atenção dele. Mas assim, ele gosta de vir para o culto. Ele gosta da igreja, ele gosta dos irmãos. Ele ainda está assim, né? Já aceitou Jesus, mas está naquela ainda, né? De se batizar. Mas eu creio que isso é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dele. É o Espírito Santo que vai fazer. Eu falei para as irmãs aqui na quinta-feira na nossa edificação. Não é empurrando goela abaixo que a gente vai conseguir. É orando, entregando nas mãos do Senhor. Deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho poder de mudar coisas que eu preciso em mim, quanto mais a vida de alguém. Não tem como. Enfim, irmãos, para chegar nessa parte, que o chamado, ele acaba saindo caro, sim. Para uns mais, para outros menos, porque isso vai depender de onde você está. E qual é o seu chamado, o que o Senhor está te chamando. Amém? Então, eu fico pensando aqui. Isso é a Lucilene pensando, tá? Não está na Bíblia. Imagina Oséias, gente. Aí ele foi lá, pegou uma prostituta, pagou por uma prostituta num templo, levou, casou com ela, fez a sua esposa, teve 3 filhos. Eu fico pensando, qual era a oração dele para Deus? Será que ele ficava, ai Senhor, mas eu sou seu profeta. Ai Senhor, mas eu te obedeço. Mas eu jejuo. Ai, mas eu oro. Mas eu faço a sua obra, Senhor. Por que eu? Porque o Senhor me escolheu. Eu não acredito que Oséias fez isso. Por ele ter obedecido assim que o Senhor falou, eu não acredito que essa era a oração dele. Eu acredito que a oração de Oséias, independente do que ele estava sentindo, do que ele estava passando, era, Senhor, eis-me aqui. Eu confio no Senhor. Porque o Senhor falava com ele ouvia a voz de Deus. Eu não sei quem aqui já ouviu, né? Que a gente fala assim, mas quando o Senhor fala comigo, como que é assim o Senhor falar com você? Gente, eu não sei explicar. Não é tipo uma vozinha, mas é algo que você sente, vem aqui de dentro. Ele sentia a presença.
Ele era um altar vivo na presença ali com o Senhor. Imagina quão é gratificante isso. Quão precioso e especial é isso, gente. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que o Senhor fala comigo, que eu sinto, eu me emociono, eu me sinto privilegiada, eu me sinto especial. Eu me sinto mais amada do que eu sei que eu sou, pelo fato do Senhor falar comigo. Então eu acredito que a oração dele era essa: Senhor, me dá sabedoria, me dá força, que eu ame essa mulher, que eu cuide desta mulher, dessas crianças. Eu acho que era isso que ele fazia. Porque aqui a Bíblia, se você for ler o livro todo de Oséias, em nenhum capítulo ou versículo fala que ele murmurou, fala que ele questionou a vontade de Deus, fala que ele, sei lá, algum momento reclamou. Não tem, irmãos, não tem. Amém? E aí eu fiquei pensando, né? Porque nós somos assim. Tudo nós somos assim. O Senhor nos chama para algo, a gente já começa a reclamar, a gente já começa a murmurar. E quantas vezes nós não permanecemos, porque nós somos assim, inconstantes, né? Aí apertou um pouquinho, doeu um pouquinho, a gente cai fora, pula. Ah, mas você viu o que fulano fez comigo? Mas você viu o que o irmão fez comigo? Mas você viu o que o pastor falou lá no altar? Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque houve um confronto. Nós não estamos acostumados com confronto. E quando confronta, a gente quer colocar a culpa em alguém. A gente não quer sentir essa dor. E aí a gente começa a questionar, a murmurar, a apontar, a colocar a culpa em alguém. E aí quando a gente sai, quando alguém pergunta assim: ai, irmão, mas o que aconteceu? Você não está mais na igreja. Ah, mas você viu o que o irmão fez? Você viu o que a Lucilene falou? Você viu o que o pastor fez? Ah, mas eu liguei para o pastor não me atendeu. Ah, mas eu pedi para o pastor isso, o pastor não falou, não fez. A gente sempre busca por um culpado de algo que era para a gente resolver, para a gente se posicionar. Porque nós somos desse jeito. Nós não conseguimos obedecer 100% completamente. Nós não conseguimos nos entregar 100% e completamente. Porque tudo pra gente é um peso. Tudo. Nossa, mas eu já tô lá limpando a igreja, ainda quer que eu faça isso, ainda quer que eu faça aquilo. Aí pediu pra mim fazer assim, pediu pra mim fazer assado. Nossa, eu sou uma só. Quando é que Deus questionou qualquer coisa que Ele fez por nós? Todas as vezes que Ele nos perdoou dos nossos pecados. Todas as vezes que a gente foi, que voltou, que caiu, que pecou, que pediu perdão. Quando foi que Deus falou assim: de novo? Oxi, mais uma vez? Eu já estou cansado. Eu não aguento mais receber a Lucilene. Não aguento mais perdoar a Lucilene. Não tem. Também não existe isso na Bíblia. Amém? E Deus, ele não explica nada para Oséias. Ele apenas sustenta Oséias nesse processo todo. Oséias estava exausto de ser fiel e de amar, de continuar enquanto Gomer escolhia partir. Era assim com Deus, Israel, e é assim conosco. Até hoje, Deus ama, Deus é fiel, Ele permanece, Ele cuida, Ele sustenta. E o que nós fazemos? Nós partimos, reclamamos, murmuramos. Nós estamos sempre cansados para obedecer. Estamos sempre cansados para cuidar da obra. Estamos sempre cansados para amar o outro. Estamos sempre cansados para sermos um altar vivo na presença do Senhor. Nós não queremos nos expor, nós não queremos ser julgados, nós não queremos estar ocupados com a obra do Senhor, com nada que venha de Deus. E eu vou falar algo aqui, irmãos, que talvez alguém até não goste, mas às vezes a gente fala assim: olha, vai ter um evento lá na igreja sábado. Vai ser 8 horas da noite. Aí o irmão fala assim: eu não vou 8 horas da noite sábado. Eu tô cansado. Aí a gente fala assim: vai ter uma festa, um churrasco sábado, 8 horas da noite. É lotado. Não falta um. Porque é assim as coisas para Deus. Por que que a gente tem tanta dificuldade? Se a gente parar, né, para pensar até com nós mesmos, a gente olha assim em volta. Tudo é dificultoso quando é para a obra de Deus. Quando é para fazer a vontade de Deus. Quando é para estar na presença de Deus. Caiu uma gota, não vou para a igreja não, tá chovendo, eu vou me molhar, não tenho um guarda-chuva. Caiu uma chuva. Não, mas eu tinha marcado esse compromisso com a minha amiga, eu vou com um guarda-chuva, eu vou debaixo da chuva. A gente resolve. E é assim, a maioria ainda age dessa maneira.
Ainda age dessa maneira. A Bíblia ela não explica porque levou Gomer à prostituição, mas isso já é intencional, porque ninguém nasce tentando se perder. O que houve antes com essa mulher? A gente não sabe se foi uma rejeição, uma falta de amor, não sabemos se ela foi abandonada, se ela sofreu um trauma. Nós não sabemos o que a levou ao pecado. Mas o que nós sabemos é que não houve glamour nesse pecado, mas houve uma escravidão. Não houve liberdade, mas houve uma degradação. O pecado ele sempre promete vida, mas ele entrega o vazio. Gomer não vivia, ela sobrevivia. E enquanto mais ela se afastava, mais ela se perdia. E assim acontece com todos nós, quando nós saímos da presença de Deus. Quando nós achamos que o mundo lá fora é muito mais atraente, é melhor, porque não há cobrança, porque não tem renúncias, porque nós não precisamos obedecer, porque nós achamos que nós somos livres para fazer tudo o que quisermos. Porque o pecado ele não é falado, porque nós não somos julgados e nem apontados pelo aquilo que nós fazemos lá fora no mundo. E assim como Gomer, o pecado levava ela à perdição, mais e mais. E é assim, irmãos. É assim até hoje. A maioria que se afastou da presença, que saiu da presença e que voltou para o mundo, cada dia se afasta mais. Cada dia cai mais. E está na degradação. Porque não tem cobrança no mundo. Não tem cobrança. Ah, mas você está bebendo de novo. Você não tinha parado de beber? Não. Toma um copinho aqui, ó. Toma uma cerveja aqui. Não tem. Porque tudo que o mundo mostra pra gente parece que é bom. Parece que é perfeito. Mas não é o que está falando aqui. É um vazio. É uma enganação. É isso que o diabo, é isso que o inimigo quer. Que a gente ache que lá fora é melhor do que estar aqui na presença de Deus. Que lá fora não tem cobrança. Que lá fora não vai ter juízo. Que lá fora não tem peso. Que peso é servir. Que peso é obedecer. Que peso é não pecar. Que peso é a gente permanecer. É isso que o mundo quer. É isso que o inimigo quer. Que nós pensemos e que nós agimos. Então, Gomer é um exemplo vivo disso. Aqui nós estamos falando de Gomer, mas existe muitas Gomer aí. Não que esteja na prostituição, mas que esteja assim, perdida, porque se afastou da presença. Porque se afastou do amor. Do amor que não aponta. Do amor que não rejeita. Do amor que te acolhe o tempo inteiro. Do amor que está preparado para te restaurar. Para te completar. Para te abraçar toda vez que você volta quebrado. Toda vez que você volta sujo. Esse amor ele vem para te limpar. Mas ninguém quer isso. As pessoas elas não conseguem enxergar isso. Elas acham que é um peso ajudar um irmão com uma cesta básica. Elas acham que é um peso orar por um irmão que caiu em pecado, que se afastou, que está passando por uma situação difícil. Tem pessoas que acham que qualquer coisa que você faça na obra é um peso. Ela não tem a obrigação de fazer isso. Ela só tem a obrigação de receber, de ser amada, de que tudo seja para ela. Mas ela não sabe compartilhar, ela não sabe fazer, dividir com o outro. E Deus ele não é egoísta desse jeito. Deus ele é igual para todos. Ele ama todos igualmente, ele dá igualmente para todos. Basta a gente querer estar na presença de Deus. Amém? E esse é o amor que Deus tem por nós. Ele não desiste, ele não julga, ele ama incondicionalmente, sempre nos buscando para perto da sua presença. Talvez, assim como Oséias, ele ia buscar algo que o confrontava. Gomer pensava dessa maneira. Porque a palavra do Senhor fala que Gomer foi. Que por várias e várias vezes ela abandonou Oséias e ela voltou para a prostituição. E você sabe que Deus falava para Oséias? Vai buscá-la novamente. Aí Oséias chegava lá, pagava de novo pela tua esposa, pela mulher que ele já tinha pagado, trazia ela de volta. Aí o que ela fazia? Voltava para a prostituição. E Deus falava, Oséias, vai buscar tua esposa. E ele voltava, pagava, buscava e trazia ela de volta. Gente, que amor é esse? É um amor que constrange. É o amor que o Senhor tem por nós. É um amor que constrange, porque o tempo todo a gente está errando. A gente está pecando. A gente está murmurando. A gente está reclamando. E o Senhor está nos amando. E o Senhor está nos amando.
E está nos chamando. E está nos chamando. E aí isso nos constrange. Porque a gente não entende que amor é esse. Porque às vezes, uma palavra que falam com a gente já deixa de amar o irmão. A gente já pega birra, como fala, né? Peguei ranço. É ranço. Agora é ranço, não é uma birra. Peguei um ranço daquela pessoa, porque falou isso pra mim. Cadê esse amor? É o que o louvor falou aqui. Amar como o Senhor ama. Oração segundo o coração de Deus. Cadê esse amor? Que não existe mais esse amor. São poucos que amam como o Senhor ama. São poucos que conseguem perdoar como o Senhor nos perdoa. O tempo todo o Senhor está nos perdoando, mas a gente não consegue perdoar um irmão. A gente não consegue perdoar a falha de ninguém. O erro de ninguém. Por quê, irmãos? Esse coração tão endurecido que nós temos. O casamento de José, ele era um retrato entre Deus e Israel. Porque o povo havia trocado Deus por Baal. Havia trocado a obediência pelo pecado, pelo prazer. O povo se aproximava de Deus somente para pedir. E quando eles conseguiam, eles se afastavam novamente. Eles davam as costas para Deus. Como que ficava Deus vendo tudo isso? Sendo traído, sendo abandonado e sendo trocado. Hoje muitos vivem da mesma maneira. É apenas um corpo respirando. Não tem brilho no olhar. Diz que é feliz, diz que está bem. Vive mergulhado na carne e longe da presença. Quantos estão assim hoje, irmãos? Até mesmo dentro da igreja. Acha que tá bom. Eu vou pro culto domingo, eu vou sentar lá e vou prestar atenção. Tá ótimo. Para que mais? Por que buscar por mais? A gente tá carne pura. Carne pura. Aí quando acontece alguma coisa que aperta, aí corre para a igreja. Aí chama o irmão, aí chama o pastor. Ô pastor, ora por mim. Eu estou passando por isso, pastor. Ô Senhor, Pai, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma porta de emprego, Senhor. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu e o nosso eu, que a gente nunca abandona o nosso eu. Aí o Senhor te dá aquilo que você pediu. E como é que você faz? Dá as costas de novo e abandona de novo, Senhor. Porque você já conseguiu o que você queria. Porque você acha que não precisa permanecer. Porque você acha que amanhã a dor de barriga não vai voltar. Porque você acha que amanhã você não vai precisar mais. Mas irmãos, o Senhor faz isso que é para a gente entender que sem Ele nada somos. Que sem Ele nada fazemos. Que sem Ele nada podemos. Por isso que o Senhor faz isso. Não é para nos pressionar, não é para nos obrigar a ficar, não é para nos escravizar, não. É para a gente entender que tudo vem dEle, que tudo é para Ele. Amém? Que a gente precisa dEle o tempo todo. Eu, Lucilene, e eu acho que qualquer um aqui não faz milagre. Alguém aqui faz milagre? Mas o Senhor opera milagre através de nós, não faz? Mas é Deus que faz. Alguém aqui pode curar um enfermo, levantar um morto? Mas Deus pode fazer através de nós, não pode? Porque todo o poder vem dEle. Tudo vem de Deus. Nós somos apenas instrumentos que o Senhor usa para que essas coisas aconteçam, para que o seu nome seja glorificado. Aí você fala assim, olha, enche, Pai. Ai, eu quero, derrama, quero orar, quero profetizar, quero curar. E o Senhor fala assim, ó, irmã, vai lá, visita fulano que está assim, assim, assim. Oxi, e por que fulano não vai para a igreja buscar Deus? E por que fulano não vai lá e não pede? E por que fulano não levanta e não ora? Mas você não pediu para o Senhor te encher? Você não pediu para o Senhor te usar? Aí o Senhor manda você ir lá fazer, o que você faz? Reclama. Ah, mas eu? A gente acha que tudo acontece com a gente, né? Então assim, imagina Oséias, gente. A Bíblia não fala de quanto em quanto tempo, mas imagina. Aí vai ele lá buscar a mulher. Oh, meu Deus. Gente, é muito amor. Esse amor é um amor que Deus tem por nós. Porque aí a Lucilene vai lá e faz a lambança. Aí vai lá Deus busca a Lucilene. Ama a Lucilene, perdoa a Lucilene, conserta, endireita a Lucilene. Daqui a pouco a Lucilene escorrega na casca de banana de novo.
Aí o Senhor ama a Lucilene, chama a Lucilene, fala com a Lucilene. Aí daqui a pouco a Lucilene tá lá no pecado de novo. Mas esse é Deus, esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nos ama, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter esse discernimento de quem é Deus na nossa vida, amém? Deixa eu só ver aqui. O amor que sangra não nasce do sentimento, ele nasce da obediência. Oséias não permaneceu porque era fácil, ele permaneceu por obediência a Deus, porque havia uma alma que precisava ser salva. Enquanto todos viam uma mulher perdida, que via alguém que ainda podia, o Deus via alguém ainda que podia ser restaurada. E talvez hoje nós estejamos assim, cansados, feridos, humilhados, mas Deus quer fazer um altar vivo em cada um de nós, para que a gente possa estar na presença dele. Deus quer nos ensinar a amar como ele ama, a permanecer na sua presença, mesmo quando obedecer parece ser difícil, parece doer. Que nós possamos ser um altar vivo na presença do Senhor, que nós podemos obedecer sem questionar, sem reclamar, que nós possamos amar todos como o Senhor nos ama, perdoar assim como o Senhor nos perdoa, que nós possamos ser como Oséias, firmes na presença, na obra, fazendo aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Que mesmo com tudo, que nós possamos amar o povo de Deus, possamos amar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos perdoa, nos traz para um recomeço, que nos ajuda, que nos levanta, que faz tudo aquilo que é necessário, que nós possamos fazer um pelos outros, que isso é ser igreja. Eu fui dar uma pesquisada do que significa altar vivo, e aí ele diz assim: significa oferecer a sua própria vida, corpo, mente, ações como um sacrifício diário, santo e agradável a Deus. Simboliza renúncias, vontades próprias para viver as vontades de Deus. Ou seja, a vontade de Deus. Não é a minha vontade. Não é o que a Lucilene quer. Não é do jeito que a Lucilene quer. É do jeito que o Senhor quer que a Lucilene faça. É do jeito que o Senhor quer que a Lucilene permaneça, que a Lucilene obedeça. Irmãos, que nós possamos ter um entendimento essa noite. Quão precioso é estarmos na presença do Senhor. É sermos um altar vivo na casa de Deus. Pessoas que queimam na presença do Senhor. Pessoas que queiram fazer a obra do Senhor. Pessoas que queiram permanecer, que queiram mudar. Como falou o louvor aqui, mudar o mundo. Mudar pessoas, que nós não estejamos aqui, que o nosso chamado não seja para apontar as Gomer que tem por aí, que seja para rejeitar, porque a palavra fala que o Senhor o tempo inteiro resgatava Gomer, o tempo inteiro ele resgatava Gomer, o tempo inteiro o Senhor nos resgata, de tudo aquilo que o Senhor não quer para nós, de tudo aquilo que o Senhor não quer para nós. Tem um capítulo aqui, eu não lembro se foi no 6, acho que é o capítulo 6, que o Senhor fala que ele ainda assim ele ama o povo dele, que ele vai sim perdoar o povo dele, que ele vai sim amar, voltar a amar Israel, cuidar de Israel, que ele vai voltar a ser o Deus de Israel, e que esse povo aqui não vai mais orar por nenhum Deus, nem para Deus Baal, nem para Deus da fertilização, né? Fertilidade, isso, da fertilidade, porque ele vai voltar a ser o Deus daquele povo, que vai dar para o povo uva, vinho, azeite, o mel, as frutas, o alimento, tudo. Ele vai voltar a cuidar do povo dele, porque o Senhor o tempo inteiro ele ama o povo dele. Ele não abandona o povo dele, assim como ele usou Gomer para mostrar para Israel que todo mundo pode ser restaurado, que todo mundo pode ser salvo. Toda vida é preciosa para Deus. Cada vida aqui, cada um que está aqui é precioso para Deus. E o que Ele quer é que cada um de nós aqui sejamos salvos. Sejamos um altar vivo na sua presença, na sua obra. Que a gente tenha constância, mas constância de permanecer, constância de obedecer, constância de fazer, e não constância de hoje eu vou porque hoje eu vou fazer só porque eu quero. Não, a gente vai fazer porque Deus pediu para fazer, mesmo que doa, mesmo que a gente tenha que abrir mão de algo, mesmo que a gente precisa se afastar por um momento, mesmo que a gente precisa
uma mudança de mente, uma mudança de postura. Porque não dá para estar na presença do Senhor, não dá para queimar, ser um altar vivo, se a gente permanecer da maneira como nós estávamos. Se a gente não entender que o Senhor, Ele tem um trabalhar na vida de cada um. Mas para Ele trabalhar na vida de cada um, a gente precisa ser como Oséias. A gente precisa amar demais. Porque se não houver esse amor, a gente não vai permanecer. Se não houver esse amor, a gente não vai conseguir fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, que é para amar o irmão como a nós mesmos. O Senhor diz aqui na palavra dele que é para a gente amar o nosso inimigo, aquele que faz mal. Imagine aqueles que estão caminhando conosco. Imagine aqueles que estão aqui com a gente, que a gente gosta. Como não amar o nosso irmão? A gente vai abandonar Gomer? A gente vai abandonar porque ela caiu? Porque ela voltou para lá, para o mundo? Porque ela desistiu? Porque ela não permaneceu? Não, irmãos. A gente tem que ensinar ela a amar também, a obedecer, a conhecer esse Deus maravilhoso, a ser um altar vivo e queimar na presença de Deus. Porque só assim a gente é mudado, só assim a gente é transformado. Quando a gente queima, quando a gente vê que algo aqui dentro da gente muda, que o Senhor quebra, mas Ele restaura e Ele faz nova todas as coisas. E enquanto a gente não entender isso, nada na nossa vida vai mudar. Nada. Precisa da gente crer, ter fé. Como o pastor Danilo falou, aquela mulher tinha uma porção, ela ia comer, os filhos iam comer e depois iam morrer. É o que está na palavra do Senhor, porque não havia mais comida. Havia uma seca de 3 anos, não sei quantos anos já estava seca. Não tinha mais comida, não tinha água, não tinha para onde fugir. E uma viúva naquela situação com filhos, era pior ainda, gente. Era pior ainda. Não tinha um marido para sustentar, não tinha ninguém que olhasse por ela. Ela estava abandonada, mas ela teve fé. Porque um homem falou com ela e ela teve fé. E a vida dela foi mudada. Ela não morreu, os filhos dela não morreu, porque ela obedeceu. Fez aquele bolo com a última coisa que ela tinha, a última porção. E aí o Senhor nos pede tão pouco, e a gente acha que é demais. A gente acha que vai fazer falta. A gente acha que o Senhor está exigindo demais, está querendo demais, está pedindo demais, está forçando demais. Quando Ele faz tudo isso por nós, quando Ele nos tira de lá da lama que nós viemos, quando Ele nos tira do nosso pecado, mas Ele não tira apontando, Ele não tira falando, Ele tira nos amando, Ele tira nos abraçando. E aí a gente ainda fica o tempo inteiro reclamando e murmurando, com o coração endurecido. Então, enquanto a gente não entender, vai ficar como Gomer, voltando. Dá um passo para frente, 3 para trás. Não vai conhecer o verdadeiro amor. Não vai ver a face de Jesus. Não vai ver nunca. Não vai ser tocado, não vai sentir a presença. Porque está tão raso, que não consegue obedecer, que não consegue entender que tudo parte da obediência. Eu fui muito confrontada em relação a isso. Essa palavra ela falou muito comigo, porque pessoas vieram, o Senhor levantou pessoas para falar comigo. E quando a gente é confrontado, dói. Porque eu ouvi exatamente assim. O Senhor usou um pastor para falar assim comigo. O Senhor está perguntando por que você está tão rasa, por que a água está batendo aqui, ó, na canela, sendo que Ele está te enchendo, sendo que Ele já colocou aqui e já transbordou e você deixou esvaziar. O Senhor está perguntando por que você reclama tanto, por que você está tão cansada, se você está fazendo o que Ele pediu para você fazer. O Senhor quer saber quando é que você vai se encher de novo, quando é que você vai buscar de novo, quando é que você vai entender que Ele é Deus na sua vida e que se Ele chamou, Ele vai fazer acontecer. Mas falou assim, sabe quando você... Nossa, eu achei que eu estava tão bem. Achei que eu estava ali, estava dando os mergulhos. Nossa, eu estava assim, né, nadando. Eu estava totalmente vazia. Totalmente vazia. Então, irmãos, a gente precisa entender que só quem pode fazer é Deus. Tudo na nossa vida, só quem pode fazer é Deus. Transformação, restauração, cura, nos encher, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá direcionamento. É só Deus. Mas a gente precisa ser esse altar vivo, na presença, queimando na presença de Deus. Porque senão a gente vai ficar muito raso. E quando a pessoa está muito rasa,
ela só reclama, ela só vê defeito. Ela não consegue permanecer, ficar firme como Oséias, sabe? Que independente do que estavam falando, porque eu fico imaginando um cenário, porque nós somos assim, é assim até hoje. Imagine só, aquelas crianças andando no meio daquele povo. O que aquele povo falava? Olha lá os filhos da prostituta. Olha lá, veio tudo da prostituta. Olha lá, a mãe tá lá, ó, lá no templo pagão. Tá lá se prostituindo e eles aqui, ó, andando entre nós. Porque naquela época, e ainda tem assim muito hoje, né? Eu não vou me misturar com aquele, você viu? Porque ele é assim, porque a mãe é assado, porque o pai dele é isso. Aí a gente não quer se misturar, porque a gente acha que a gente é melhor. Porque a gente acha que porque a gente vem para a igreja, porque a gente aceitou Jesus, porque nós estamos perfeitos. Ao contrário. Então eu imagino o quanto Oséias foi julgado, apontado, exposto, e aquelas crianças. Porque toda vez que aquela mãe voltava lá para prostituição, aquelas crianças ficavam sozinhas, sem mãe, sem ninguém para dar amor, sem ninguém para acolher. Como aquelas crianças se sentiam? E aí ele tinha que fazer o papel de pai e o papel de mãe. Ele tinha que consolar aquelas crianças e se consolar, porque ele também estava sofrendo retaliação, porque o povo também estava apontando para ele. Ah lá, ele está falando que é um profeta de Deus e está lá, ó, casado com uma prostituta. A mulher foge, ele vai lá e busca a mulher. A mulher foge, ele vai lá e busca a mulher. Que homem é esse? Que homem doido é esse? Você imagina, porque as coisas de Deus é loucura, né, irmãos? As coisas de Deus é loucura. Quem entende o evangelho, quem entende Deus, sabe que é loucura. Não faz sentido no primeiro momento. A gente só vai entender depois. Só vai fazer sentido depois. E aí, a gente acha que tá pesado demais pra gente. A Lucilene acha que tá pesado, porque a Lucilene trabalha e eu tô estudando, aí eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar do meu filho, aí eu tenho que vir no ministério, aí eu tenho que limpar a igreja, aí eu tenho que orar pra irmã, tenho que jejuar, tenho que orar. A Lucilene acha que tá pesado. E o peso de Deus, que carrega todos nós, que ama todos nós, que cuida de todos nós, que preenche o vazio, que traz cura, que traz renovação, que traz sabedoria, que vai fazendo as coisas acontecer. Tem um tempo, mas ele faz as coisas acontecer. Tudo se encaixa no devido lugar. É só a gente permanecer, é só a gente confiar, é só a gente esperar. Mas aí a gente insiste em murmurar, a gente insiste em reclamar. Irmãos, eu queria trazer com essa mensagem o que falou muito comigo. O Senhor veio falando muito comigo no ano passado, ainda tem falado. Porque a gente acha que fazer um jejum de um dia é muito. A gente acha que orar é muito. Que cuidar de alguém é muito. Que dar algo na igreja, é como o pastor falou do dízimo. Tem pessoas que falam, eu não aceito esse negócio de dízimo. Por que eu tenho que dizimar? Por que eu tenho que dar dinheiro para a igreja? Tem pessoas que ainda têm esse pensamento. Como se Deus precisasse realmente do dinheiro. Gente, é um ato de amor. É um ato de generosidade. Você não está dando nada para Deus. Você está devolvendo aquilo que Deus já te deu. Imagine que Deus te dá o seu salário completo. Você vai tirar só 10% do seu salário. Você ainda tem 90% que Ele está te dando e você está reclamando de 10%. Achando que é muito. Aí você vem uma vez no mês limpar a igreja. Você acha que é muito o seu tempo. Aí eles pedem, o pastor pede para você fazer algo. E você acha que o pastor está abusando da minha boa vontade. O pastor está falando isso, está pedindo aquilo, está assim, está assado. Gente, a gente precisa de uma mudança de mente. A gente precisa entender o que é servir, o que é estar na presença, o que é queimar, o que é ser um altar vivo. Porque enquanto a gente não entender isso, a gente não vai mudar. A gente não vai subir, a gente vai ficar no raso. Sabe? O Senhor está vindo, a palavra do Senhor fala que está próximo, que Ele está vindo buscar a igreja dele. Como que Ele vai levar a igreja dele se a igreja dele está assim, vazia? Se a igreja dele não obedece, se a igreja dele não entende o que é amor, como que Ele vai levar a igreja dele? Como que nós vamos ceiar com o Senhor naquele grande dia? Não tem como. Se nós continuarmos assim, não tem como. Ou a gente começa a fazer como Oséias e começa a amar Gomer. E começa, gente, a buscar pela Gomer. Ou não vai mudar, não vai ter crescimento, não vai ter amadurecimento. Não vai ser forjado um caráter. Deus quer forjar um caráter na tua igreja, na tua noiva.
Ele não quer ser, sabe? Ele quer ser o marido. Ele não quer ser, sabe? Ai, só vou ali e de vez em quando. Não, é sempre, é permanente. É para sempre, é para eternidade. Ele nos chama para eternidade. Porque daqui ninguém vai levar nada. Não vamos ficar aqui. Do pó viemos pro pó, nós vamos voltar. É lá para eternidade. Sabe? Então assim, cada alma é muito preciosa. Cada um de vocês aqui é muito precioso para Deus. Assim como Gomer era muito preciosa. E esse exemplo, ele é muito nítido. Do quanto nós somos falhos. Do quanto a gente acha que a vida do outro não tem valor. Amém, irmãos? Eu espero que essa mensagem tenha falado com vocês como tenha falado comigo. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Vamos encerrar com uma oração, pedindo para que o Senhor faça da gente um altar vivo. Pedindo para que o Senhor nos ensine a obedecer mais, a amar mais, a estar mais na sua presença. A ser essa noiva que o Senhor quer vir buscar, sabe, de vestes brancas, como a neve, sabe, limpos, puros, de coração puro, né, para que o Senhor possa vir, para que o Senhor possa nos levar, amém? Pai, nós te pedimos, Senhor, hoje, muda este cenário, Pai. Muda cada mente aqui, muda o coração, muda o posicionamento aqui, Senhor. Que nós possamos queimar na Tua presença, Pai. Mas eu não quero queimar só hoje. Eu quero queimar todos os dias na Tua presença. Eu quero ser um altar vivo, Pai. Eu quero Te obedecer, eu quero fazer renúncias para Ti, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu amor. Eu quero Te obedecer independente de doer, independente de apertar, Senhor, independente de que vão falar, de que vai expor, Pai. Eu quero permanecer, Senhor. Eu quero permanecer na Tua presença. Eu quero permanecer contigo, Senhor. Eu quero ser chamada, Pai, para falar da Tua palavra, para falar do Teu amor, Senhor. Eu quero ser chamada para fazer a Tua obra, Senhor, para estar contigo, Senhor, seja no dia bom, seja no dia mau. Não importa, Senhor, o dia. Que o Senhor continue me usando, Pai. Que o Senhor continue me capacitando, continue me lapidando, Pai. Que o Senhor continue fazendo da Tua igreja uma igreja limpa, uma igreja firme, com alicerce na rocha, Pai. Que o Senhor continue nos levantando aqui, Senhor, não só para dizer que somos da igreja, Senac, mas que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, Pai. Que nós possamos ser vistos diferente aonde nós formos. Que o nosso amor seja igual ao Teu amor. Dá, Senhor, aqui hoje um coração segundo o Seu coração para cada um aqui, Pai. Sabe, Pai, vem quebrando corações endurecidos, Pai. Vem com a renovação de mente para aqueles que acham, Senhor, que Te servir é demais, é pesado demais, é coisa demais, Senhor. Traz descanso, Pai, para cada um aqui. Traz um alívio, Senhor. Traz entendimento, Pai, do quão precioso é estar na Tua presença. De quão precioso é fazer a Tua obra, Pai. É sermos ceifeiros nessa obra, Pai, que é tão grande, Pai. Tem uma demanda grande, mas a gente não entende, Pai. Não entende que precioso é estarmos na Tua presença. Tem pessoas que não entendem, Pai, quão precioso é estar aqui hoje na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Senhor, podendo Te adorar, podendo Te louvar, Senhor. Porque tem pessoas acamadas, tem pessoas doentes, Senhor, que queriam estar aqui hoje, elas não podem. O Senhor nos deu pernas saudáveis, pés saudáveis, para estarmos aqui, para fazer a Sua obra, e ainda assim reclamamos. Ai, Pai, está doendo. Oh, Pai, que o Senhor venha, Senhor, hoje, Pai. Toca cada coração aqui hoje de uma maneira diferente, Senhor. Começa a queimar, Senhor, sobre cada um aqui hoje. Queima, Pai, de uma maneira que a gente deseje essa queimação. Que a gente deseje essa presença. Que a gente deseja, Senhor, fazer, Pai. Sem questionar, sem murmurar, Pai. Sem sentir que é um peso, sem sentir que é um fardo, mas que é um privilégio, Senhor. Um privilégio estar na Tua obra, fazer a Tua obra, estar na Tua presença, Pai, Te servir. É um privilégio, Senhor, quando a gente ora por alguém. E aí o Seu nome é glorificado, porque houve um milagre, porque houve uma resposta. Sabe? Que nós precisamos entender, Pai, que a obediência gera bênção. Que quando a gente obedece, que quando a gente se posiciona, todo o cenário muda. Tudo muda, Pai. Cadeias são quebradas. Pessoas são curadas. Pessoas são chamadas, são transformadas, Pai. A vida, Senhor. Aonde o Senhor está, a vida, Pai. Que a gente possa carregar essa vida onde nós estivermos, Pai.
Que aonde a gente chegar, Senhor, e pisar com a planta dos nossos pés, que lá seja um lugar abençoado, que todos possam ver, Senhor, através da nossa face, a tua glória, Senhor. A tua presença, Pai. Que nós não possamos ser mais rasos, Pai. Não, Senhor, nos dá profundidade, Senhor. Nos dá profundidade, enche, Senhor, até transbordar, Pai. Tira, Senhor, dessa mesmice, Pai. Tira, Senhor, de tão raso que estamos, Pai. De tão falhos que estamos, Senhor. Nos ensina, Pai, a amar Gomer. Nos ensina, Senhor, a buscar toda vez que ela for. Nos ensina a perdoar, Senhor, como o Senhor nos perdoa todo o tempo todo. Nos ensina a amar, Senhor, segundo o teu amor. Nos ensina a ser gratos, Pai, assim como o Senhor tem, Senhor, derramado sobre nós a tua gratidão, o teu amor, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo quando dói, eu sei que o Senhor é comigo. E eu sei que é passageiro. Eu sei que essa dor vai passar. Porque eu tenho um Deus vivo que me ama. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E eu sei, Pai, que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas através de cada vida aqui hoje, Senhor. Que nós possamos dizer assim: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Sem murmurar, sem reclamar, sem achar que é pesado demais. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse culto nessa noite, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor recebeu das nossas orações e que tem agido sobre as nossas vidas, Pai. Tu és bom a todo tempo, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor venha, Pai, fazer grandes coisas em nossas vidas. Venha, Senhor Jesus, abrindo os nossos olhos, que nós possamos ter mais intimidade e ouvir a Tua voz, Pai. Nós te agradecemos por tudo e principalmente porque o Senhor e o Seu amor nos alcançou, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diga amém. Deus abençoe vocês, irmãos.